Oi pessoal, tudo bom? Thiago aqui de novo. Hoje estamos começando mais um Papo Seguro aqui, como sempre aqui com o Coronel Marco, meu pai aqui, então a gente sempre repete, é um papo em família para a gente falar sobre temas de segurança pública. E hoje a gente tem mais dois amigos aqui para conversar conosco. Coronel Ibis, o coronel da Brigada, foi comandante aí, liderou alguns dos principais batalhões aí do nosso estado, e ao mesmo tempo também hoje é representante do Grupo Centauro, que é um grupo importante aí de representação apartidária dentro da Brigada. E também aqui o Nenê, né, o Carlos, sociólogo, político, estudioso da política e atuante na política também, e secretário nacional do Podemos, secretário estadual aqui também do Podemos. E a ideia hoje é a gente bater um papo um pouco aqui sobre a nossa democracia, sobre a nossa representatividade. Então, primeiro eu queria aqui agradecer vocês e agradecer novamente por estar aqui. Bom dia a todos, em primeiro lugar, um bom dia ao Coronel Ibis e ao Nenê, e ao Thiago que está retornando aqui à cadeira, mas principalmente ao Coronel Ibis e ao Nenê, que são dois gestores públicos de muito tempo, né, gestores públicos que estabeleceram a diferença dentro do nosso estado, nas atribuições e nas atividades que desempenham, mas também, que nem nós falamos anteriormente, dois grandes amigos de muitos anos, né, que o Coronel Ibis, que faz parte da nossa família brigadiana, e o Nenê, que nós conhecemos já dentro de uma atividade também de gestor público do estado e que estamos hoje ombreando juntos aí também dentro do Podemos. Então, muito obrigado, um grande abraço para todos nós, possamos aqui trocar ideias, que o objetivo é esse, trocarmos ideias e levarmos pontos de reflexão para a nossa sociedade, para a nossa comunidade gaúcha e comunidade brasileira. Como o Carlos trouxe o mate aqui, ele já se empolgou, já foi no Ombreamos aqui, já começou. Mas obrigado por vocês participarem. Se vocês quiserem aqui rapidamente, aqui só dar um oi aí para o nosso pessoal também e começar o nosso papo. Coronel, por favor. Bom dia, Thiago. Bom dia, Marco. Bom dia, Carlos. Nenê, como é mais conhecido. Pronto. É um prazer para mim estar aqui. Não sei se posso acompanhar os temas que serão tratados à altura com certeza irá. dos nobres parceiros, mas tentaremos colocar a visão do Grupo Centauro de forma simples, objetiva e para que todos entendam da melhor maneira possível. Não, com certeza. Bom, bom dia a todos, bom dia Coronel Ibis, Coronel Marcos, Thiago. Como o Thiago disse aqui, o meu nome é Nenê, o apelido é Carlos, né? E que é como, enfim, como as pessoas na gestão pública e no mundo político me conhecem. E é um prazer poder estar aqui no Papo Seguro, poder conversar sobre a interface, né, da segurança com o restante da sociedade, que é uma coisa bastante intrínseca, né? O conceito de sociedade ele começou a partir da necessidade de construir uma estrutura que, através da segurança, organizasse a sociedade, né? A partir dos exércitos, lá no início da construção da sociedade, é que se começou a construir, se saiu dos nômades para se começar a construir sociedade. A primeira estrutura a ser montada sempre é a estrutura de segurança, para que a partir das regras e da segurança e da estrutura de segurança para fazer cumprir as regras, a gente começa a estruturar o restante da sociedade como um todo, né? Então é um prazer poder estar aqui e poder a gente conversar e tomar um mate aí nessa próxima hora e meia. Antes de levar, então, só aproveitar o que o Nenê colocou e desta importância, Nenê, da humanização da nossa vida, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas colocam que as estruturas sociais e principalmente a estrutura da polícia, ela não está vinculada a essa nossa realidade de humanização, de democracia, de sociedade. Então, o trabalho que a gente, é o principal que a gente faz, o alicerce é a segurança pública, por isso que a importância nossa de trabalharmos esses temas vinculados transversalmente, como tu bem colocaste, e trazermos pessoas como o Coronel Ibis, que é um profissional que tem a experiência da atividade de polícia ostensiva, da Brigada Militar, tem também a experiência das atividades de bombeiro militar, que hoje são duas instituições autônomas, mas o Coronel Ibis também passou por esse processo dentro da estrutura dos bombeiros, e tem uma larga experiência de vida, com toda certeza vai colaborar em muito do nosso bate-papo seguro hoje, porque o Coronel Ibis trabalhou na atividade em Porto Alegre, na região metropolitana, mas também tem uma experiência da vida na fronteira, da vida do interior, que é onde nasceu o nosso estado, né? O nosso estado nasce a partir do interior da metade sul do estado e trazendo toda a sua cultura, toda a sua tradição e principalmente o legado de história
da nossa corporação, da Brigada Militar, que se confunde com o nosso Estado. E pegando o gancho, então, das duas colocações, assim, da colocação do Nenê também de o Estado ele surge, né, então, para defender as pessoas e defender a propriedade. Então, assim, o início do Estado ele vem nessa questão da segurança. E aí, ao longo da evolução, a gente foi, como o Estado foi crescendo, a sociedade foi crescendo, a gente foi encontrando novas formas de se organizar, né? E a forma atual que a gente tem aqui é a nossa democracia representativa. E aí eu trago uma pergunta para vocês, assim, que é a pergunta que está em voga hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? A nossa democracia representativa, ela está em crise. Esse sistema, ele chegou no seu limite, assim? Será que a gente precisa realmente buscar um novo sistema, uma nova forma de se organizar? Ela ainda está funcionando? Tiago, eu costumo, a gente costuma discutir isso em vários momentos, né? Uma das minhas atividades dentro do Podemos e dentro da nossa antiga agremiação partidária também, sempre foi a formação de quadros, né? Eu sempre tive muito próximo, eu sou oriundo dos movimentos de juventude da sociedade, do movimento estudantil dos partidos, e mesmo, né, há bem pouco tempo atrás, tendo deixado de ser jovem, né? Ontem. Eu continuo preocupado em ajudar. O nome Nenê segue então, jovem. Me dá, ele é O habeas preventivo. ele é um habeas corpus, né, para esse tema. Mas eu sempre procuro me dedicar à formação de quadros, principalmente dos quadros de juventude. E a gente faz muita formação. E nas formações políticas esse tema sempre aparece muito, né? Então ele obriga, esse processo nos obriga a refletir sobre ele. E eu, sinceramente, quero te dizer que eu acho que o sistema democrático brasileiro ele está ainda no processo de consolidação, de amadurecimento, né? Ainda é um bico de avião apontado para cima e não mais para baixo, como alguns... Temos 30 anos, né? Se a gente for pegar a nossa história, nós nunca tivemos um momento de democracia consolidada. Nós tivemos até a Revolução de 30 uma democracia, né, que chancelava o interesse de quem dirigia o país. As eleições eram meras formalidades para referendar quem já estava. A partir da Revolução de 30, a gente teve toda a Era Vargas, que foi um ida e vinda, né, de democracias e ditaduras e tentativas de golpe, enfim, até 64. Em 64 a gente teve, então, a ditadura militar, né, e a partir da retomada democrática, a gente vive um processo de democracia efetiva, consolidada, com todos os problemas que nós temos, a falta ainda da completa maturidade da população para exercer o seu direito, né, de voto, de decisão, ainda nos faz, né, tomar caminhos erráticos, às vezes, tanto no campo local quanto no campo nacional, mas se a gente for perceber, nós temos uma democracia instituída, nós tivemos alternância de poder, né? Nós tivemos projetos antagônicos que assumiram o poder e governaram, né? E todo mundo entendeu que esse era o processo democrático, que o jogo democrático estava sendo respeitado e que isso acontecia. As instituições de hoje, elas têm problemas, e eu encerro aqui para poder dar oportunidade aos outros colegas. Elas têm problemas? Têm, né? Porque elas são dirigidas por pessoas, e pessoas são erráticas, né? Mas nós temos hoje umas instituições que atuam de forma independente, nós não temos instituições aparelhadas, seja pelo governo, seja pela oposição, seja pelos empresários, seja pelo sindicato. Né? Nós temos instituições diversas que se autofiscalizam, e um pouco da efervescência democrática vem disso, né? Dessa fiscalização que às vezes extrapola o limite. Uma evolução dessa democracia me parece uma evolução crise. E não uma crise. Entendi. Como é que vocês veem um pouco isso? Assim, até, principalmente o Coronel Ibs com muito mais experiência. Eu sou mais de ouvir do que de falar, Thiago, mas divirjo um pouquinho do pensamento do Nenê, em razão de que eu não vejo lá atrás uma ditadura militar. Eu vejo um regime militar. Fosse uma ditadura militar, muitas das coisas que deveriam ter ocorrido lá teriam ocorrido e não ocorreram. Então, eu já parto de uma premissa de que o regime era um regime militar que foi adotado a partir do clamor das ruas e, nesse sentido,
se governou com mão de ferro, vamos dizer assim, mas com direitos preservados. E a crise, ela existe sempre. E a crise é justamente o momento em que nós precisamos aproveitar para fazer as mudanças que são necessárias. O que nós temos hoje no Brasil? Nós temos um sistema perverso que praticamente leva ao poder pessoas profissionais de política que, pelo sistema, não permitem que outras pessoas ascendam. E aí a gente tem uma casta de representantes. E aí o que se tem? Exatamente. Se tem sempre os mesmos nos mesmos postos. Os mesmos determinando o que o povo tem que fazer. E não há mudança. Por quê? Porque o sistema corrompido da forma como está favorece a que ascendam sempre as mesmas ideias. Então, neste sentido, nós temos que aproveitar a crise e mostrar ao povo que, ao final, é quem leva ao poder essas pessoas, mostrar ao povo que há necessidade de uma mudança. E essa mudança inicia justamente pela segurança que deve ter o povo para fazer a sua vontade ser respeitada. Então, o meu pensamento é mais ou menos nesse sentido. Desta forma, acorda o centauro que estava adormecido para buscar uma mudança, justamente na parte da segurança. E eu acho, Coronel Ibis e Nenê, as duas posições extremamente importantes dentro dessa análise que o Thiago propôs sobre a crise da democracia representativa. Se há crise ou se não há crise. Se há ou não há. E o senhor coloca câmbio, mudança, e o Nenê traz aqui a importância desse processo. Como o senhor colocou, vamos dizer assim, os movimentos que nós tivemos, movimento de 30, movimento de 64, eles fazem parte desta concepção, que não era apenas uma concepção local, não era apenas nacional, foi um processo que foi construído até dentro de uma geopolítica importante ser analisada e que nós estamos de novo, nós precisamos avaliar isso, o senhor colocou muito bem, nós estamos de novo dentro do processo geopolítico internacional de mudanças, de necessidades de reavaliação dos sistemas democráticos. E eu acho que a democracia representativa, eu convergindo com o que o Nenê trazia, eu acho que ele está num processo de maturação, de maturidade dentro do Brasil. E aí eu acho que a importância de uma das ideias-força que nós temos no próprio partido, no Podemos, é de transformação do Estado e do país. Para transformar, nós precisamos do que o Coronel Ibis trouxe, que é perfeitamente necessário, que nós tenhamos capacidade de que a representação que a democracia estabelece, que é a representação do povo, na realidade, nós temos que ter mecanismos para que o povo possa levar sua voz e o seu pensamento, possam ser efetivadas com tranquilidade, com serenidade, com segurança e em condições de fazer essas mudanças que nós precisamos. Então, eu acho que a crise no sentido de movimento, de câmbio, de proposição. Nós tínhamos um processo nos últimos anos que nos mostrou que nós temos situações distintas que precisam ser avaliadas e enfrentadas. Nós não podemos ficar, e o Nenê é secretário nacional de um partido importante que está sendo construído graças a um trabalho de gestores partidários como os nossos representantes aqui no Estado, né? O presidente, o Everton, que inclusive não pôde estar presente, né? E não por isso menor a possibilidade da representação do partido. O secretário já é para isso. Né? A representação, já voltamos à representação. Já trouxeram o Nenê para isso, né? Mas mostra exatamente a necessidade disso. E o Coronel Ibis, quando ele falou que acordou o Centauro, nós vamos falar depois, mas tem feito um trabalho de a participação do Coronel Ibis em representar esse grupo, tendo movimentado uma estrutura de movimento social, de representação social. Não tem estrutura formal, legal, mas é um movimento importante de representação de uma ideia. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer e é isso que nós estamos... Mas olha só, pegando esse gancho e das duas conversas, porque a pergunta que a gente abriu com a democracia representativa está em crise. Acho que todos concordamos, então, que a democracia não está em crise.
A pergunta é a representatividade. Então, e aí o Ibs trouxe muito bem, assim, não, mas as pessoas que estão lá não necessariamente representam as necessidades do povo. E por isso, associações, pessoas começam a se organizar para dizer, não me sinto representado dessa forma, preciso de uma representação mais direta. Mas, Thiago, assim, acho que é importante, a democracia ela é tão rica, né, que ela nos permite, inclusive, a divergência fraterna, né, sobre temas. Mas, assim, acho que é importante, às vezes a proximidade histórica com o fato nos tira um pouco a visão. Claro. Né? Quando a gente olha alguma coisa muito de perto, a gente não enxerga bem. Quando a gente começa a enxergar um pouco mais de longe, o tempo vai nos ajudando a entender melhor os processos. Então eu gosto muito de comparar outras sociedades e outros períodos históricos para comparar o que a gente está vivendo agora. Eu tive a oportunidade pela Prefeitura de Porto Alegre, que eu fui colega do Coronel Marcos como secretário, eu tive a oportunidade, a minha secretaria cuidava, dentre outros temas, das relações internacionais. Então a representação internacional da Prefeitura era feita lá pela Secretaria de Governança e Coordenação Política. E eu tive a oportunidade de visitar por Porto Alegre vários lugares e viver algumas experiências. E eu trago duas aqui para demonstrar o quanto, mesmo com problemas, a nossa democracia é muito mais consolidada do que outros processos, outras sociedades que a gente vive hoje em dia. Eu tive, em 2006, na Venezuela, né, no auge do governo Chávez. No momento que o barril de petróleo estava um valor astronômico, eles vendiam para o mundo inteiro, né, o Chávez discursava pela criação da ALCA, né, que era a alternativa ALBA, alternativa bolivariana, que era uma alternativa ALCA que os Estados Unidos estavam propondo. A NAFTA também. A NAFTA, enfim. E lá eu vi uma sociedade aparelhada. Né? Lá se via que a democracia estava em crise, que o que existia de democracia lá não ia durar muito tempo e que o processo ia se deturpar. Né? Tu não tinha imprensa livre. Né? A imprensa aqui, ela é imparcial? Acho que não, na maioria das vezes, mas ela é livre. Inclusive, ela faz o que quer. Inclusive para ser parcial. Ela faz o que quer, né? Inclusive nós temos órgãos de imprensa nacional que optaram por ser mais para atuar mais a favor do governo e outros contra o governo, né? Lá não existia isso. Lá existia uma emissora que não era governista, mas governista é governista, não estou falando de... É governista de... A propaganda do governo está no comercial do principal jornal da TV. Né? E essa emissora, 2 ou 3 anos depois que eu estive lá, ela foi fechada pelo governo. A emissora que era... E a emissora que era adversária era panfletária, não era técnica, não era jornalismo, era panfletagem mesmo. Também era parcial. E as instituições de modo geral, tanto agora que a gente vê aí o judiciário da Venezuela, né, completamente aparelhado por dentro do governo, já tinha iniciado esse processo lá atrás. Eu trago outro exemplo, e comparando com o Brasil, nós não temos, as instituições aqui, elas têm problemas? Têm, mas elas são autônomas, elas são independentes, né? Elas atuam imparcialmente? Às vezes não, mas é o processo de liberdade de fazê-lo, né, que permite que elas tenham essa possibilidade de atuar de forma mais isenta ou de forma, às vezes, mais militante, né? Não militante de partido, mas militante de alguma causa, algum tema. E eu tive a oportunidade de conhecer a Tunísia. Né? A Primavera Árabe foi em 2011, eu tive na Tunísia em 2016. 5 anos, tinha acabado de acontecer o primeiro ciclo eleitoral democrático, né, na Tunísia. E é encantador tu ver uma sociedade desabrochando, né, para a democracia. Os jovens querendo saber da gente como é que era o processo de construção de juventudes no Brasil, como é que era essa coisa de fazer... A gente tinha passado por 2013, né, para o nosso processo aqui de manifestações, enfim, eles queriam saber, olha, como é que acontece aquilo lá e ninguém morre, né? A polícia não mata ninguém por estar na rua protestando. Era um processo de descoberta, assim, de sociedade. Ao mesmo tempo que tinha essa parte encantadora, tu tinha ainda um processo de uma sociedade que estava acostumada com a repressão e não poder dizer o que pensa. Né? As pessoas ainda, quando iam criticar o governo, elas falavam baixinho. Mas tá falando baixinho por quê? Ah, não, eu não preciso mais falar baixinho sobre isso, eu vou pro microfone. Né? Então, esse era um processo encantador, assim, da descoberta da democracia. Então,
essas eram sociedades em que o processo de representação, o processo de democrático, né, tava perdido. Mas pegando esse teu gancho, exatamente esse, assim, vamos dizer assim, da beleza desse aflorar, assim, da democracia. Será que então um pouco do sentimento até do que o Ibis trouxe, assim, de não me sinto mais representado, não faz parte do endurecimento pós essa, vamos dizer assim, essa primeira visão? Então, aí é onde eu acho, romântica. E finalizando aqui para também eu poder ouvir os companheiros da mesa, eu acredito que nós vivemos naquele processo de amadurecimento, né, da democracia que eu falei na primeira volta da mesa. Eu acredito que o principal ponto desse amadurecimento é o cidadão aprender a fazer as suas escolhas, né? Eu continuo, a gente fraternalmente divergindo um pouco do Coronel Ibis, quando ele disse que nós não tivemos alternância de poder e que sempre os mesmos governam, né? Me parece que nós tivemos no Brasil alternância de projetos. Nós tivemos um governo Fernando Henrique eleito a partir, né, do sucesso do Plano Real, que era um governo absolutamente antagônico ao que pregava os governos Lula e Dilma, né? Foi um outro projeto, era o antagonismo ao Fernando Henrique que foi escolhido pela população. Bom, depois na prática se provou que não era exatamente assim, mas o discurso, a aposta da população era em algo antagônico, né? E novamente agora o governo Bolsonaro é uma aposta da sociedade em algo antagônico ao que estava, né? Não foi bem assim? Não foi. Mas a aposta da sociedade era por mudança, né? E o sistema permitiu essa alternância. Agora, ainda acho que a população brasileira ainda... Só aproveitar, só um minutinho. Por favor. O sistema permitiu ou houve uma perspectiva de, como a gente sempre conversa, de romper a bolha, de romper a barreira? É isso. Porque a sociedade quis isso, mas o sistema permitiu que esse movimento fosse feito, porque né? Dentro desse processo democrático, ao momento que o sistema não permite, daí nós entramos no disco Coronel Ibis. Daí é ditadura. Sim. O O sistema, quando não permite, é ditadura. O sistema não permite, porque quem governa ou quem preside não executa o que tem no seu programa de governo sem o apoio do legislativo. Aí que eu me refiro que o sistema não permite. Por quê? Porque sempre estão lá os mesmos interesses. Muda uma ou outra cabeça, mas os interesses permanecem os mesmos. Mas, Ibis, e aí tu acha que isso está muito mais, vamos dizer assim, na questão de que a nossa democracia representativa ela é partidária, então existem partidos representando ideias, ou deveriam representar essas ideias, e o problema está nessa estrutura de partidos, ou está vamos dizer assim, nas pessoas que lá estão? Na concepção do Centauro, os partidos não interessam. Interessam as pessoas que estarão representando esses partidos. Entendi. Porque mesmo que seja o programa partidário hermético para os adeptos daquele partido, quando o voto for postado pelo parlamentar, a ideia dele tem que ser a ideia que o levou para lá, e não a ideia do partido. Porque afinal a gente votou em uma ideia específica. Por isso que quem realmente representa é o parlamentar, não o partido. Mas o parlamentar, para estar lá representando o seu pessoal, o seu povo, ele precisa do partido. E o partido faz parte do sistema. Então muitos se amarram em relação às regras partidárias e terminam não fazer o que o povo que o colocou lá pediu que fizesse. Ou para fazer, o povo o colocou lá e termina não fazendo. Eu acabei interrompendo o Nenê, mas só aproveitando os ganchos, né, Nenê? Perfeito. Gente, vocês estão aqui para se interromper. Eu quero interromper um monte de vezes também, mas eu fico quieto. Não, mas o Nenê trouxe alguns exemplos de fora e nós tivemos... Sobre isso que eu queria interromper também. E o Coronel Ibis conhece também uma realidade. E ontem eu estava vendo uma reportagem sobre as manifestações na Argentina, que estão dia a dia recrudescendo-se e com uma estrutura pesada sobre a manifestação. Nós conhecemos, o Nenê também conhece da região, sabe bem disso,
Relações Internacionais da nossa Prefeitura de Porto Alegre, e as manifestações estão demonstrando determinada preocupação e determinada manifestação por parte da sociedade e por parte do Estado. Porque, na realidade, aí também entra a questão da participação da polícia, e tu disseste ali, o pessoal impressionado por que a polícia não agiu de uma forma ou de outra frente a uma determinada manifestação, que, na realidade, é o papel da polícia dentro do cumprimento da lei, no sentido de manter a ordem e a tranquilidade pública, que é a obrigação inerente ao Estado. Ou seja, nós somos representantes, nós que eu digo, quando então, ainda na ativa, né, porque nós somos da reserva, mas ainda a segurança pública, as instituições policiais e militares, cumprir o que está previsto dentro da legislação. E aí eu acho, dentro da tua pergunta também, Tiago, que o sistema político, quer seja, como disse o Ibs, nós precisamos do partido para podermos ter a representação. E eu até considero, nesse período de saída da gestão pública e partindo para a atividade político-partidária, que nós realmente temos que trabalhar dentro do partido de uma maneira que a gente possa ter o início desse processo de maturação, como tu falaste ali, de formação de quadro, e começar a estabelecer um processo que leve, Coronel Ibs, e eu vejo também dessa maneira, porque nós somos representantes. Nós, candidatos, no meu caso, nós, enquanto integrantes de um sistema partidário, nós somos representantes de uma parcela, de uma ideia e de alguns ideais. E nós temos que ter a possibilidade de levar essas ideias, esses ideais, e que nem sempre isso acaba acontecendo. No entanto, e aí eu gostaria só de fazer uma observação sobre o que o Nenê colocou, que eu acho que também é de fundamental importância na questão da análise da formação do Estado, que as autonomias dos poderes, a independência dos poderes e a harmonia dos poderes, que são constituintes do Estado, eles ainda, nós não temos, essa maturidade ainda eu acho que hoje para nós é muito frágil. Um poder entra na atribuição do outro constantemente. E nós não seguimos o que a própria Constituição nos permite. Ou seja, o Executivo tem uma missão, o Legislativo tem uma missão e o Judiciário tem uma missão. Cada um tem as suas atribuições devidamente estabelecidas. E cada um pode e deve, mais do que poder, e deve ter um processo de gestão, de análise, de avaliação sobre a postura do outro. E isso muitas vezes não acaba não acontecendo. Só que isso, Nenê, só daí eu finalizo também a minha parte, só que isso impacta lá na ponta. Ou seja, impacta lá na ponta. Um soldado, quando ele vai atuar, ele atua numa lei que foi estabelecida pelo Poder Legislativo, sobre um fato concreto. Quando ele atua, e atua certo ou errado, há um encaminhamento disso dentro da análise jurídica do fato. E que muitas vezes essa análise jurídica é uma interpretação de uma lei. Ou seja, pode ser para um lado ou para o outro. É interpretação. Quando essa interpretação é contrária ao bem comum, nós não temos como contestar esse processo, porque já houve uma decisão judicial. Agora, deveríamos ter através do Poder Legislativo. Ou seja, representativo. O Legislativo deveria fazer esse contrapeso. Coronel, isso muitas vezes não acontece. Claro, que o bom da gente ter um programa assim com tempo de duração é que nos permite aprofundar, né? Temas que normalmente são raros, que a gente fica no raso, né? Estamos aqui fazendo um exercício de menor duração. Mas o processo de representação, ele vem, e aí é importante buscar a origem para entender o conceito das coisas, né? Ele vem a partir do momento que dentro da construção da sociedade, o processo de democracia direta não é mais possível, né? As sociedades ficam muito grandes, não se pode mais fazer o que a Grécia Antiga fazia, a ágora, né? De reunir as pessoas na praça para decidir diretamente as coisas. Muito discutível. Parece que é só o cidadão. Exato, era absolutamente livre. Mas o conceito era de que todo mundo que era cidadão, todo mundo que era cidadão, né? Os outros não eram considerados cidadãos, e aí está a diferença, mas todos os que eram, até a década de 30, as mulheres não eram consideradas cidadãs, né? E não votavam. Nós estávamos falando hoje, a gente estava lembrando. Militares, até soldados, bem pouco tempo, nós também. Nossos soldados não votaram. Então, claro, até pouco tempo, agora, dias atrás, queriam que determinados gestores públicos, funcionários, militares, não pudessem concorrer. Então, se a gente ainda tem setores da sociedade que ainda são considerados cidadãos parciais, tu imagina no início da construção da sociedade, né? Mas, quando não é mais possível, se constrói, então, alternativas para que
os cidadãos, de forma direta, escolham representantes e estes, sim, né, tomem as decisões de sociedade por eles. E aí a gente acaba no processo de democracia que a gente tem hoje, com a representação parlamentar que está construída no modelo brasileiro. E aí eu volto para o processo de amadurecimento do cidadão como principal ator da democracia. Não, como principal ator da democracia. Né? Porque, ao fim e ao cabo, daqui a um mês, a gente vai estar indo às urnas e cada cidadão tem ali o poder máximo, né, de escolher dentre os 820 candidatos a deputado estadual, os 580 candidatos a deputado federal que o Rio Grande do Sul tem, né, tem que ter 31 candidatos a deputados federais sérios. Né? Entre os 800 tem que ter 55 bons parlamentares para escolher para a Assembleia Legislativa. As pessoas ainda não encontraram a fórmula para escolher da maneira correta os seus representantes. E aí acontece o que o coronel disse, muitas vezes o governante se elege, né, e não constrói uma maioria parlamentar e fica refém das más escolhas que a sociedade fez na urna. Exatamente. Ou seja, a democracia segue funcionando bem. O processo de representação segue funcionando bem, não está em crise. Mas ele representa uma decisão. Mas as pessoas, escolheram mal. Escolheram da maneira errada. E aí, Coronel, me permite aprofundar numa questão muito específica que tem a ver com a vida parlamentar. Eu faço eleições desde 1992. Né? Passei por todas as estruturas da vida partidária, desde o panfleteiro lá. Ainda na década de 90 a gente colava lambi-lambi, né? Na madrugada, e eu fiz isso e já tive a oportunidade de coordenar algumas campanhas. Quem coordena a campanha não quer gastar milhões em propaganda para atingir o eleitor. Não quer gastar fortunas em marketing, em panfletos, em materiais que tem muito pouco texto e mais fotos. Né? Eu gostaria de construir um jornal de 10 páginas com uma tese sobre o que eu penso sobre sociedade e apresentar isso ao leitor. Mas as pessoas não vão ler. Ele não vai ler. Exatamente. Eu preciso me adaptar ao que chama a atenção das pessoas para que elas pensem em votar nos meus candidatos. Né? E é assim que as pessoas hoje fazem a sua decisão de voto. Ainda não é um processo maduro. A gente ainda, para presidente, por exemplo, a média do cidadão brasileiro ainda está procurando um pai, um salvador da pátria, um super-homem que sozinho, com as suas virtudes, resolva todos os problemas. E não um plano. E não um projeto. E não um grupo de pessoas que tem um projeto consistente. Né? Então a gente ainda tem esse processo de amadurecimento para acontecer. Mas, de novo, eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que isto é um processo. As sociedades antiguíssimas, como as europeias, como as asiáticas, né? As sociedades que têm mais de 4.000 anos de história, erram nos seus processos democráticos. Né? Nós tivemos mas a gente aí... vê eles muito mais evoluídos. O parlamento inglês... Mas erram, né? Mas eles têm problema, eles tomam decisões erradas. Então, eu acredito que uma sociedade que tem 30 anos de exercício democrático está autorizada a errar, né? A amadurecer. O que nós temos que ter é quem dirige a sociedade, quem tem os microfones à disposição, quem se comunica com a sociedade, tem que ter maturidade para não criar um ambiente de caos num processo que é de maturação, de amadurecimento. Ibis, e aí dentro dessa visão de que assim, temos um amadurecimento, a representação ela existe ali por uma necessidade do tamanho da sociedade, principalmente, né? Então assim, não tem como fazer, ou talvez não tinha como fazer até pouco tempo atrás, talvez a tecnologia agora aos poucos vá mudando isso, mas como fazer uma democracia direta. Como é que, o que passou, né, assim, o que passa na cabeça de vocês de dizer assim, não, vamos montar um grupo apartidário para representar as nossas ideias, assim, para unificar as nossas ideias, dentro de uma realidade que até pouco tempo atrás, como vocês diziam, assim, boa parte da segurança pública não podia sequer se candidatar. Então, assim, como é que foi essa decisão aí? A premissa, Tiago, é o chão de fábrica, é a premissa. Porque o pilar maior para que tudo aconteça é a segurança. Seja ela segurança pública, seja ela segurança jurídica, mas a base é a segurança pública. E se formos observar, aqui no Rio Grande do Sul, não existe ninguém que entenda de segurança pública. Existem os que falam de segurança pública,
mas que entenda de segurança pública, que saiba o que a comunidade realmente precisa, não tem. Tem os oportunistas, aqueles que aproveitam determinadas situações e a partir daí elaboram alguma coisa que convença a gente da segurança pública, mas não tem alguém que realmente conduza um trabalho com o objetivo de satisfazer as necessidades de segurança da comunidade. Então, a partir daí surge uma ideia de oferecer à comunidade gaúcha, principalmente, e comunidade brasileira também, porque nós temos projetos a nível federal também, oferecer gente com expertise de segurança pública. O policiamento comunitário é a melhor coisa do mundo na minha ótica, porque eu usei e eu vi usarem em vários outros projetos e deram certo. Então, este chão de fábrica, vamos dizer assim, essa base, é o que sustenta principalmente o trabalho do Grupo Centauro. O Nenê falou na Venezuela, eu casualmente estive em 2006 na Venezuela, né? Eu estive lá em 98, em 2002, em 2006 e em 2008. Nossa, visão de vários momentos distintos. Momentos distintos. Mas, especificamente em 2006, o Nenê não conhece a minha história de colecionador, né? Eu tenho que colocar aqui para te situar. Eu faço parte de um grupo de colecionadores de itens cervejeiros que se reúnem. Além do mate, né? Já gostei. Itens, o que são itens cervejeiros? São latas, garrafas, rótulos, tampinhas. Tudo relacionado. Copos. Eu sou um fornecedor contumaz dos colecionadores. Então, esta atividade, Nenê, me proporciona viajar 5, 6 vezes por ano, não só dentro do Brasil, onde existe um grupo enorme de pessoas ligadas a esse tema, mas também mundo afora. E em razão dessa atividade, eu tenho amigos de várias classes sociais. Em vários países. E em vários países. Maravilhoso. E especificamente na Venezuela, em 2006, os menos aquinhoados, os razoavelmente aquinhoados e os bem aquinhoados, gente, por exemplo, que dava aula nos Estados Unidos, dava aula na Colômbia, dava aula na própria Venezuela, já não queriam mais ficar na Venezuela. Sim. Perfeito. 2006. Perfeito. Em 2006. E o trabalho deles, justamente naquela direção que tu colocavas, o trabalho de oposição era feito aos cochichos. Né? Então, Coronel, me permite contar uma passagem muito rápida. Eu fui lá por conta do representar Porto Alegre no Fórum Social Mundial, que aconteceu lá na Venezuela. E por conta do chimarrão, né, eu não conseguia lugar para esquentar o mate, e tinha a Casa Brasil, a Tenda Brasil, né, no evento lá, e eu arrumei lá um cantinho para esquentar minha água. E fui lá esquentar minha água, fiz o mate, sentei para fazer o chimarrão. Começou a chegar gente, né, pessoas que passaram por Porto Alegre, que eram de Porto Alegre, estavam lá, estavam morando em outros lugares e tal, para tomar mate. A gente acabou criando uma roda de chimarrão diária. Às 8 da manhã a gente se encontrava para tomar mate na Casa Brasil, na Tenda Brasil. E eu conheci uma freira marista, que era de Rondônia, tinha passado pelo Rio Grande do Sul, por isso gostava de mate, e estava lá em missão. E conversando com ela, existia lá uma das laranjas de amostra do governo bolivariano, e desculpa interromper, mas eu já lhe devolvo, ele era a questão de ter terminado com o analfabetismo, né? Era uma das laranjas de amostra daquele governo, e as missões de saúde, que levavam saúde, né, para as populações mais longínquas e tal. E eu questionei ela sobre isso, e ela me falava de vários problemas do regime e tal, e ela tu quer ver se as pessoas sabem ler e escrever mesmo? Se todos sabem ler e escrever? Quero.
digo, eu vou te levar então na comunidade que eu atuo, né? Os morros lá tem 2.500 metros de altura, né? É. E a gente tá a 1.200. Então eu subi um morro com ela e entrei numa comunidade e ela faz o seguinte, entra ali naquele mercado e pergunta alguma coisa e pede para aquele senhor ler. Né? E eu entrei, não sabia ler. E fui fazendo isso em várias pontos e ela me mostrou. Eu disse, isso eles não mostram. Essa realidade, ela não existe para quem é de fora. E aí, o que eu ia chegar, o que o povo precisa para se desenvolver? Segurança? Porque a segurança atua em todas as etapas do desenvolvimento. Sem segurança não tem educação, sem segurança não tem saúde, sem segurança não tem trabalho, porque em todos os momentos nós estamos vivendo insegurança. E esta insegurança faz com que a gente não consiga se desenvolver. Por que hoje, já naquela época, já que eu estava falando na Venezuela, as portas dos estabelecimentos comerciais eram gradeadas com uma janelinha para atendimento. Como é a nossa realidade. Agora nós estamos nisso. Uhum. Nós chegamos a isso. E eu acho, Coronel Ibsen, a importância do que é transmitido, e o Nenê colocou, da mensagem que é dada, ou seja, nós temos um país, aspas, perfeito. A missionária religiosa te comentou qual é a laranja aqui não é nem a laranja, qual é do bolo, a cereja do bolo. A cereja do bolo é que todo mundo lê, todo mundo entende, todo mundo compreende, nós temos esse mundo perfeito. Ela te levou para mostrar, não é assim. O Coronel Ibsen está trazendo, nós pensamos muitas vezes que, não, o Brasil está numa situação devidamente estabilizada, independente de ser A ou B, porque na realidade a segurança pública que foi colocada, ela trabalha em todos os momentos, em todos os partidos, e transversalmente e verticalmente, ou seja, dentro do Estado e do Estado, município, Estado e país, como o Nenê também acompanha aqui em Porto Alegre, o trabalho que está sendo desenvolvido há bastante tempo, mais de um governo, dentro da segurança pública municipal, ou seja, independente de governo, tem que haver um plano. Mas qual é a mensagem que chega para a sociedade? E eu gostaria só de fazer um reparo, ele trouxe muito bem o nascimento da democracia representativa, e o que nós vemos era uma possibilidade da decisão. Mas nesse período antes da decisão, do representante efetivamente decidir, teve o período de que ele era o porta-voz dos anseios da sociedade, da comunidade, e ele trazia as deliberações que poderiam ser tomadas para ser debatida lá em pequenos fóruns para poder depois, bom, é isso? Levar, bom, a decisão é essa e a partir daí nós vamos cumprir. Então daí esse processo de maturação, ele chegou num ponto, não, isso já era um tempo necessário para que nós estabelecemos, não, nós precisamos avançar. Bom, agora o representante vai lá e, como disse o Nenê, e decide. E o Coronel Ibsen trouxe a lembrança, ele vai decidir no seu livre convencimento, mas ele ainda decide dentro dos parâmetros e diretrizes, muitas vezes até mais fechados dos sistemas partidários que são necessários. Desculpa, tem um ponto interessante, que essa questão da decisão, ela vem já vamos dizer assim, nos reinados ingleses ali, para que eles pudessem tomar decisão sobre impostos, né? Então, a decisão do rei, não quero esperar que tu vá até lá para poder decidir se eu posso aumentar o imposto ou não. Então ele vem Thiago, poder para poder decidir. Thiago, a vida é muito rápida. A dinâmica da sociedade, ela impõe decisões imediatas. Por isso nós temos que dar a competência para os nossos representantes. Só fechando nisso, só para não perder o meu ruído, desculpe. E ela necessita dessa tomada de decisão. E o Coronel Ibsen, quando traz ali a importância do tema de segurança, daí eu trago a questão que tu fizeste, Coronel Ibsen, bom, por que da importância da representação do segmento da família brigadiana, que o trabalho que o Coronel Ibsen, entre outros, estão fazendo? E quando o Coronel Ibsen fala do Centauro, houve uma maturidade no processo. Antigamente o Centauro, nessa visão, era só os oficiais. Hoje o Centauro, o trabalho que o Coronel Ibsen está fazendo, é mais amplo, é do soldado ao coronel. E é mais amplo ainda. É mais amplo ainda. Não é do partido A ao partido B, é de todos. E é mais amplo ainda. O Coronel Ibsen, os organizadores, as pessoas envolvidas não são candidatos. Não estão envolvidos com o processo. Por que isso? Para poder deixar bem
bem patente a mensagem que é transmitida, isso que é muito importante. A mensagem que chega para todos nós que estamos participando do processo é o seguinte: eles não têm um interesse pessoal, partidário para isso. Eles têm um interesse de que a voz da família brigadiana seja ouvida. Vai sair um chimarrão interessante aqui. Não, antes disso, o Nenê, eu cortei a palavra do Nenê. A gente vai ter o Nenê fazendo o fomento dentro do partido com as ideias que o Ibis traz de dentro da sociedade apartidária. Dá para fazer um chimarrão interessante. E sabe que eu sempre gosto muito, quando a gente faz essas análises mais conceituais assim, sobre a sociedade, sobre temas específicos, eu sempre me incomodo muito quando a gente fica demais, ou quando quem comunica e a gente vai assistir, fica demais no diagnóstico e não aponta, né, caminhos. Porque o diagnóstico é o quê? O diagnóstico é comentar o jogo jogado, né? Mas qual é a outra sugestão? É comentar o Grenal depois do acontecido. Esse é o diagnóstico, né? E reclamar do VAR. E reclamar do VAR. Eu acho sempre que a gente tem que apontar para frente. E tá bem, ok, legal, esse é o problema. E aí? O que a gente faz, né? E me parece, Coronel, e a gente falava aqui sobre os partidos e as amarras da representação parlamentar e tal, nós vivemos numa sociedade de pesos e contrapesos, né? E me parece que os partidos, a necessidade de que alguém precise estar vinculado a um partido para disputar um mandato parlamentar faz parte desse sistema de pesos e contrapesos. Porque também, se a gente permite que as candidaturas independentes, avulsas, se consolidem, né, nós não teremos mais 34 partidos no Congresso Nacional, nós teremos 513. Porque cada um é um. Claro. Né? E as pessoas ficam sem nenhum tipo não precisa se reportar a ninguém, né? Se os seus eleitores não tiverem mecanismo para fiscalizarem a sua atuação parlamentar, elas ficam absolutamente soltas para determinarem, e aí nós temos que contar que nós vamos acertar e eleger 513 pessoas corretíssimas, altruístas, né, e sensatas que não vão cometer deslizes. E o partido seria parte desse contrapeso. O partido, primeiro, quando a pessoa escolhe um partido, ela está dizendo para a sociedade, olha, eu me alinho a este segmento de essa visão de mundo, o que é uma coisa importante, né? Eu posso ter diversas opiniões sobre várias coisas, mas é importante saber o seguinte, vem cá, a tua visão de mundo, né? Ela tem compromisso com a democracia? Ela tem compromisso com a propriedade privada ou ela é completamente estatista? Né? Ela tem compromisso com a educação pública universal ou tu acha que a educação tem que ser para quem pode pagar? Tem alguns recortes centrais que dividem as visões de mundo dos partidos. Certa vez eu vi uma frase do professor Ock, que é do Podemos também, lá em São Paulo. Ele dizia que o mais importante do que definir o que somos, né, é definir o que não somos. Então, perfeito. Quando se faz uma decisão, eu sou brasileiro... Quando tu escolhe um partido, tu está sinalizando, né, o que eu não penso. Exato. E o partido é importante, reforça. Sim. Até no início lá, eu falava até em casa, eu gostaria de ser candidato avulso. Mas, na realidade, a passagem pelo partido político, ela te dá a possibilidade da maturidade desse processo de análise, de crescimento e de, bom, se eu consigo trabalhar isso dentro desse grupo, se eu consigo me apresentar, analisar essas diretrizes, essas premissas, é importante. Mas aí eu também acho, deixa eu te cortar, Marquinhos, eu também acho que o partido é importantíssimo, mas nós precisamos tantos partidos? Não, claro que não. É uma pergunta. Absolutamente não. E essa eleição vai resolver parte disso. E o Nenê falava... E essa eleição vai resolver parte disso. Por causa da cláusula de barreira. Sim. Tu falava, Nenê, da atitude, né? Nós teremos, pelo menos 10 partidos a menos a partir dessa eleição. Deus te ouça. Tu falava na atitude, na necessidade do seguinte, né? Passo seguinte. E eu vejo o seguinte, qual é o passo seguinte dentro desse processo? Então, era nisso que eu queria chegar, Coronel. Me parece assim, agora, ainda falando sobre os partidos, mas assim, também é importante dizer que eu não conheço, e eu convivo com Brasília, já estive lá, já trabalhei no Senado, vivo hoje o processo da direção nacional do partido, eu não conheço nenhum partido, né, em que tenha dogmas tão fechados que impeça a atuação independente dos seus parlamentares. De qualquer parlamentar. Não existe, nenhum. Talvez o Novo e o PSOL, nos dois extremos, sejam mais amarrados. E por isso são pequenos. Né? Agora, faz sentido. Os grandes partidos, não, os médios e grandes partidos, o Podemos é um dos médios partidos, não tem essas amarras. Tem algumas premissas,
né, que precisam ser respeitadas antes de tomada de decisões, mas aí a gente está falando de reforma constitucional, de temas mais amplos. Na atuação diária, há inclusive um entendimento, olha, isso aqui é decisão parlamentar, é individual, tem uma representação, então ele tem que decidir. Que aí encaixa no que o Ibis estava dizendo, Perfeito. que a gente tem um representante de algumas Muitas ideias. vezes o que acontece é que os parlamentares se escudam no partido para justificar posições que eles não conseguem justificar para o seu eleitor. Não, mas foi o partido. Não foi. Não foi. Foi decisão parlamentar. Mas às vezes o partido impõe determinadas posturas. Não tem. Eu vi raramente isso acontecer. E eu já vi várias Raramente. E de novo a questão da várias mensagem. vezes. Eu sempre digo, assim, a questão da mensagem, porque a perspectiva é essa, né? Eu acho que, por isso que eu perguntei no passo seguinte, eu acho que nós temos que ter um avanço nesse processo do sistema, de como chega, e bem como o Nenê falou, bom, eu cheguei lá, tomei a decisão. Eu tenho que dar retorno nesse processo. Então, era disso que eu queria falar, Coronel. Tem que dar retorno. Aí a gente volta, olha como o mundo ele dá volta, a sociedade dá volta e retorna normalmente à sua origem, né? Hoje, na Europa, a gente teve um processo aqui, que começou aqui em Porto Alegre, tomou conta do mundo, e a gente nem se dá conta disso. A experiência do orçamento participativo aqui em Porto Alegre, ela acabou tomando dimensões no mundo inteiro, né? E nenhuma... Saiu um atlas que o professor Nelson Dias, o português, que estuda a democracia participativa no mundo, um atlas que ele lançou ano passado. Existem mais de 12 mil experiências de democracia participativa inspiradas na experiência de Porto Alegre. E nenhuma é igual à outra. Cada uma tem a sua peculiaridade, o seu jeito, foi se adaptando à sua sociedade com o conceito de ouvir a população entre uma eleição e outra sobre decisões governamentais. Esse é o conceito, né? E na Europa, isso foi avançando, e na Europa existem... As maiores experiências hoje estão na Europa e não mais na América Latina sobre esse tema. E na Europa, quem mais... Aqui a nossa característica é a seguinte, quem mais participa, quem mais precisa. Né? As comunidades mais carentes, quem mais tem déficit de infraestrutura, enfim, são os que mais se envolvem no processo decisório. Na Europa, quem mais participa é o topo da pirâmide da sociedade. São as pessoas mais abastadas, classes AB, classe média alta. Por quê? Porque lá, este processo ele é entendido, e o seu valor maior, ele tem o papel de fortalecimento da democracia representativa. Né? O gestor e os parlamentos, não são só os executivos, os parlamentos, ouvindo a sociedade entre uma eleição e outra sobre temas importantes. E chamando, eu aceito o elogio, mas eu não sou eu. Ele não é o presidente ainda. Então, assim, lá... Não é o presidente ainda. Não me queira mal, me deixa assim que tá tudo certo. Em Madrid, por exemplo... Desculpa, não queremos derrubar o Everton. A prefeitura... Na prefeitura de Madrid se construiu um processo de democracia digital chamada Decide Madrid. É uma plataforma onde aí a gente vai falar de padrão europeu, a gente chega a ficar melancólico, né? Madrid colocou no último processo 100 milhões de euros para discutir com a sua sociedade como aplicar. Né? E a plataforma, ela recebe demandas, as pessoas escrevem lá, há uma análise técnica sobre se elas são viáveis ou não, enfim, e elas voltam para a plataforma o que são viáveis com os valores, quanto cada uma custa para ser executada. Né? E aí abre-se durante um mês um processo de eleição, que é pela plataforma, mas também é por carta que é enviada pelo governo para as pessoas, onde tu entra com o teu número lá, que é só teu, tu não consegue votar duas vezes, e tu gasta os 100 milhões em demandas. De acordo com as demandas. Tu escolhe uma demanda, as demandas tem tal valor, tu vai gastar, e as mais votadas passam a ser executadas. Então, isso fortaleceu a democracia, e vamos combinar que a Europa, a Espanha, vários países passaram por crises democráticas também na leva ali da Primavera Árabe, né? No início da década passada, não faz tanto tempo, passaram por crises, né? E como é que eles resolveram a crise da democracia deles? Com democracia direta, através da democracia digital, das ferramentas digitais, permitindo que as pessoas ajudem a decidir determinados temas do governo e dos parlamentos. Tem um escritor... E Coronel, desculpa, para concluir, e o Podemos, né, e aí vamos fazer aqui um pouquinho de propaganda, um dos pilares do Podemos, dos 4 pilares que fundaram o Podemos há 5 anos atrás e que são dos nossos valores,
é a democracia direta. E Inácio Blanco é um escritor espanhol também que ele considera que quanto mais nós ampliamos, principalmente a questão de mercados comuns, União Europeia, comunidades, globalismo. Quando nós falamos no globalismo, a União Europeia é o exemplo talvez mais pujante que nós tenhamos condições de avaliar. Eles estabelecem que ao mesmo tempo que tu busca um globalismo, mais tu tem que se preocupar com o local, com o municipalismo. E com a preocupação com os interesses daquele grupo para poder fazer... A gente não mora no país, né? A gente mora na rua, né? A chão de fábrica que diz o Coronel Ibs... É a nossa premissa. É a nossa premissa. É aqui. Então, essa perspectiva do interesse local, e aí entra de novo, nós estamos falando em representação, a da possibilidade de nós levarmos essas representações e esses interesses de uma forma organizada. E aí eu acho, reforça ao que o Nenê está falando da importância do partido, mas reforça ainda mais, Tiago, a perspectiva de nós termos um processo de dar voz para todas essas importantes demandas que nós temos da sociedade. Tu falavas ali, o Nenê colocava a questão do orçamento, que lá estamos buscando um orçamento através da democracia. Nós aqui estamos discutindo orçamento secreto. Exatamente. Nós falamos dentro do Podemos, que é uma das premissas do Podemos, importante sobre isso, que é a transparência, que é levarmos um processo de combater a corrupção. E eu te dizia outro dia, nós temos uma corrupção estrutural. Quando nós falamos em um orçamento, aspas, secreto, onde quem define não está, esse orçamento não está adequado às necessidades de uma sociedade, ou seja, se tu abre... Coronel, me permite, para não perder, até porque é uma coisa fantástica que eu vivi e acompanhei e posso testemunhar. Porto Alegre estava já no processo de discussão de Madrid de trazer essa ferramenta digital para complementar o processo de democracia direta que existia aqui na prefeitura, né? Para ter o orçamento participativo digital. E nós fomos a primeira cidade do Brasil a trazer o software, é um software livre que, por convênio com a Prefeitura de Madrid, tu pode usar. E isso é uma das coisas que eu tenho orgulho de dizer que fiz. Tá na plataforma da Prefeitura hoje, tem a plataforma digital. E o processo de discussão disso é antigo, foi bem anterior, e ainda era governo Dilma. Né? E o governo federal estava discutindo uma lei, apresentar ao Congresso uma lei sobre democracia participativa e tal, e convidou as cidades e os estados que tinham atuação nessa área para construir isso. E Porto Alegre foi convidada e eu participei do grupo de trabalho. Era o ministro Gilberto Carvalho que coordenava a Secretaria-Geral de Governo. E numa das conversas se foi a conselhos municipais, conselhos nacionais, conferências, fóruns, né, consultas públicas, orçamento, discussão de orçamento. Não, pois esse é um tema delicado, como é que tu vai fazer isso nacionalmente? Municipalmente é mais fácil de fazer, porque tu chama as pessoas, reúne, mas nacionalmente como é que faz isso? Eu digo, tem a experiência de Madrid, a plataforma digital, dá para fazer assim, né? Dá para fazer outra coisa, dá para construir um fundo do governo federal em que os municípios que implantarem ferramentas de discussão do seu orçamento direto com a sua sociedade, podem acessar os recursos desse fundo para complementar. Ou seja, se Porto Alegre botar 100 milhões de reais para discutir com a sociedade, ele pega mais 100 milhões no fundo, né? E tem 200 milhões do fundo federal e tem 200 milhões para discutir. Ou seja, tu estimula os governos locais a discutirem com a população os seus orçamentos, né? Aí o ministro, tá bem, muito bom, secretário, mas de onde é que vai sair o dinheiro? Eu digo, se a gente pegar metade das emendas parlamentares, eram 12 bilhões na época que eram destinadas às emendas parlamentares, né? Fácil, ministro, só pega 6 bilhões, em vez de discutir, em vez de dar para os deputados decidirem, o senhor dá para a sociedade. Não me parece um discurso defensável? E aí morreu o projeto. Morreu o projeto. Mas deixa eu só um ponto, mas olha só, pegando o gancho. O orçamento participativo, Tiago, me dá... Eu vou contar para o Nenê como é que a gente fazia. Quando se tinha que reunir para definir o que ia ser tratado, aonde seria aplicada a verba, nós, pelos nossos agentes, íamos aos que iriam decidir, perguntávamos o que tu precisa? Tal coisa. Então eu vou votar em primeiro lugar essa coisa, mas tu vota em segundo lugar segurança pública. Perfeito. Nós sempre tínhamos. Sim. Nós sempre tínhamos segurança pública. Porque
Às vezes o projeto deles não passava. O nosso não passava em primeiro, mas em segundo passava. Então a gente sempre tinha verba. Eu ia fazer exatamente esse gancho com a segurança pública, fazer a pergunta, porque quando a gente começa a falar em democracia direta, democracia líquida, né, um pouco disso de devolver, digamos assim, o poder de decisão ao cidadão aqui no Brasil, entra uma questão de um histórico que a gente tem sobre o voto de cabresto e o poder das milícias, o poder do narcotráfico, o poder do crime organizado sobre essa decisão. Com base no medo. Com base no medo. E aí vem a importância, de novo, do que vocês estavam falando sobre a segurança, o Ibs até que falou sobre a segurança pública, a segurança jurídica, como base dessa evolução, né? Então, se eu não tenho ela, como é que eu evoluo? Então, como é que eu desço para uma democracia digital, para uma democracia direta, no momento que eu tenho um crime organizado, principalmente... É claro que o problema que acontece é aqui estadualmente também, mas quando a gente leva para o âmbito nacional, isso é muito mais amplo em outras regiões, mas um crime organizado com o poder que tem. Como é que a gente desce isso sem romper o sigilo do voto e sem entregar essa decisão de orçamento na mão do... Posso começar? Até porque eu coordenei o orçamento participativo em Porto Alegre por 8 anos. Né? E a gente passou por vários momentos aqui, durante a maior parte desse tempo, só com o processo presencial de decisão. Né? E em muitos momentos a gente teve comunidades conflagradas, comunidades que eu não consegui fazer a reunião do orçamento participativo porque o tráfico não deixou. Né? E aí, Thiago, no final a gente teve essa implantação ainda embrionária da democracia digital. E eu quero dizer o seguinte, a democracia digital, ela resolve, ela dá segurança para a decisão. Né? Tem um exemplo concreto que hoje a gente consegue falar com tranquilidade, a Vila Nazaré. Né? A Vila Nazaré, a gente tinha participação maciça na comunidade no orçamento participativo, porque eles precisavam de muita melhoria, né? A gente conhece, vocês da segurança pública, com certeza já estiveram lá dentro. Uma comunidade muito carente, que não tinha nenhuma infraestrutura, que os ratos andavam no meio das casas, né? Tanto quanto os cachorros, para dizer o mínimo. E a comunidade precisava de tudo. E participava muito do orçamento participativo. Exatamente, por essa necessidade. Por essa necessidade. E nunca demandavam regularização fundiária e processo habitacional. Nunca. O processo de retirada de lá, que aconteceu agora há 2 anos atrás, aconteceu pela necessidade da obra do aeroporto. Né? E não por uma demanda da sociedade. E com bastante problemas. Mas no bastidor, na informalidade, as lideranças lá dizem o seguinte, nós precisamos sair de lá. Nós precisamos. Eu digo, então demandem. A gente não pode. Porque o tráfico não permite. Porque aquele era um bunker, né? O jeito que a comunidade estrategicamente, do ponto de vista da segurança, ela era um bunker de proteção. Os condomínios. Tanto que a fazenda onde ficava, era uma fazendinha, um sítiozinho onde ficavam os traficantes, era no final da comunidade. Lá no final a gente sabia onde é que era. Né? E eles eram protegidos. E foi difícil agora retirar boa parte dos problemas. O Coronel Marcos estava na secretaria, atuou nisso. Pode falar muito mais do que eu, inclusive. Boa parte dos problemas para retirar, depois das casas feitas lá no condomínio Maristas, lá no Mário Quintana, né, de tudo constituído, pronto para retirar as famílias, houve uma resistência forçada pelo tráfico das lideranças comunitárias para efetivar a saída da comunidade. E eu acho que esse é um ponto importante, Thiago, da necessidade que nós temos aí, estruturas fortes de governo. Segmentações, independente de qual seja o segmento. Nós estamos falando aqui de segurança pública, como poderia ser da educação, como poderia ser da saúde, como poderia ser das pessoas que necessitam de moradia. Não tem por que hoje no Brasil nós temos problema de moradia, com a capacidade financeira que o país tem, a estrutura de terra que nós temos e a capacidade de tecnologia para nós termos. Imóveis vazios. Nós não precisamos de imóveis vazios. Imóveis vazios, com a especulação imobiliária que a gente sabe como é. Então não teria porquê. Mas, então nós temos processo de gestão adequado, de chegar a qual é a real necessidade da comunidade, qual é a demanda que deve ser colocado o recurso público, porque quando fica na minha mão... Alguns freios jurídicos de gestão que precisam ser resolvidos. Quando ele está na minha mão, eu digo assim, não, eu acho que nós temos que colocar esse recurso público para tal município com tal objetivo. Mas aí nós temos um projeto que nem o Nenê colocou, que poderia ser qualquer outro, mas vamos dizer assim, de plataforma digital para ouvir a sociedade que precisa de recursos públicos. Não tem. Mas não tem por quê? Porque o recurso está diluído. Não há um planejamento e uma política nacional. Por isso que nós temos que ter determinados sistemas que realmente atuem.
Por que o legislativo deixa de atuar de uma maneira coesa? E aí eu concordo, dentro do que foi colocado assim, nós temos praticamente, não vou dizer 513 partidos, mas nós temos N mais um partidos, cada um puxando com a sua perspectiva. Mais a bancada disso, a bancada daquilo, a bancada das corporações. E sem uma coesão. E muitas vezes, como também foi colocado, que não acontece, porque o parlamentar, na hora que ele estaria atrás da cadeira, ele que define o botão que ele vai apertar, ele que define. E muitas vezes com a perspectiva partidária e outras vezes pela sua perspectiva pessoal. E às vezes com o voto ainda secreto. Não, Mas, Marco, como é que o parlamentar que define chegou lá? Mas aí o que eu iria só lhe levar, Coronel Ibs, eu acho que dessa representação, por que disso? Por que ele chega lá? O Nenê antes colocou que lá na Europa nós temos essa possibilidade de não atender determinados anseios, ou já da cúpula, né, que vai definir. Eu estive lá na Europa, participei de treinamento de curso lá sobre o direito comunitário europeu, lá em 96, e o que a gente vê? É que as demandas básicas, e aí eu já chego na sua pergunta, as demandas básicas muitas vezes elas estão atendidas. Quando nós temos uma demanda básica de comida, de habitação, de educação, de segurança, são básicas. O Ibs colocou, a base de tudo é a segurança. Eu tenho que ter a segurança de sair da minha casa, Tiago, e não me ser furtado o meu celular, da pessoa atravessar a Redenção ou qualquer um parque no país e a mulher não ser violentada, de estar dentro de casa e ter uma proteção dessa segurança. E daí a segurança nós não temos prática, o policial, o servidor, a instituição que vai atuar não tem a segurança jurídica da sua defesa, e isso não chega lá no Congresso, porque há outras preocupações e interesses. Bom, como chega aquele deputado escolhido? Como é que se legitima o poder e a capacidade dele desempenhar as funções enquanto legislador? Como se legitima? Se legitima, e aí eu concordo com o senhor, vamos dizer assim, não totalmente, a gente não tem isso de uma maneira muito formalizada, mas há um sistema, efetivamente. Muitas vezes, Tiago, infelizmente, esse sistema gerido por interesses não democráticos republicanos, pelo crime. Nós temos pessoas hoje no Legislativo Federal que têm tornozeleira eletrônica. Tem uma frase... Desculpe, só fechando o ponto. Então nós precisamos avançar, e aí que eu colocava, que o Nenê colocou a oportunidade, nós precisamos não ficar no discurso e passar para a prática. Bom, como nós avançamos? Nós avançamos, eu acho, tendo partidos bem estruturados, bem organizados, bem geridos e com diretrizes fortes e pontuais. Como o Podemos colocou e o Nenê acompanhou, né? Entramos com essa perspectiva, quando nós vemos, nós vamos combater a impunidade, nós vamos combater a corrupção, nós vamos ter transparência, nós vamos buscar um processo de democracia mais amplo, nós vamos ter pluralismo. E aí, Coronel, quando nós falamos em pluralismo de ideias, entra, vamos dizer assim, o grande passo que o Centauro está fazendo, e isso o próprio partido Podemos também colocou na nossa ingresso da perspectiva de nós tratarmos da segurança pública como um tema de médio e longo prazo, para podermos debater de forma não pontual, não esporádica e não meramente eleitoral, ou seja, nós queremos um partido que possa alterar e transformar realmente o Estado e o país. E com isso eu acho que com a permitividade da autonomia dos seus integrantes, com a possibilidade de nós buscarmos assim como uma grande perspectiva a justiça, que é o importante para todos nós, ou seja, nós precisamos ter isso. Agora, quando nós vemos que as mensagens são repassadas dentro da balança do crime, o Tiago já ouviu falar há muito tempo dessa questão da balança do crime, nós chegamos num ponto assim que quem está ouvindo pensa assim, o crime compensa. E quando nós entramos na academia, o senhor também, qual é as primeiras aulas, o que a gente busca? O crime não compensa. Como disse o Nenê, como é que um Nenê, um gestor público, buscando a melhoria para a sociedade, ele não consegue entrar num bairro dentro de uma cidade que nem Porto Alegre? Ou quando tu me dizia ali, pai, eu estou no Rio, aqui me chama a atenção um policial usar um fuzil. E eu te dizia, tu tem que estar preocupado, não do policial usar fuzil. Por que ele está usando? Tu tem que estar preocupado que tem um cidadão usando fuzil e atirando contra a polícia. Nessas minhas andanças, Nenê, eu tive a oportunidade de visitar Singapura. Do aeroporto até o hotel onde eu me hospedei, devia ter uns 8 quilômetros, mais ou menos. Eu não vi nesses 8 quilômetros nenhum policial.
Eu não vi nesses 8 quilômetros nenhuma viatura. Fiquei surpreso. Porque não enxergar policiamento é preocupante. Aí eu perguntei para o motorista. E aí ele me mandou olhar para cima. E eu comecei a olhar para cima. De 50 em 50, de 100 em 100 metros. A polícia estava ali. Estava ali. E o tempo-resposta deles para atender uma ocorrência é 3 minutos. Não só ocorrências policiais, eu estou falando de 2013, não estou falando de hoje. Falando de 2013. Deve estar muito melhor. Deve estar melhor. Mas não são só ocorrências policiais que são atendidas em 3 minutos. São também infrações. A cidade das multas, né? Singapura, né? E ele me disse, senhor, quando estiver andando na rua, o senhor não jogue nada no chão, porque o senhor vai pagar $200 de multa. A certeza da punição. Certeza. E o que acontecia? A gente ia passear de madrugada, sem nenhum problema. Ia para o restaurante, fazia o jantar e tal, saía a passear e ver. Então, este tempo-resposta precisa ser buscado. Hoje, o nosso tempo-resposta de atendimento da solicitação é no mínimo 15 minutos. De atendimento. Não, e de solução. De o cidadão ouvir a nossa demanda. De resposta, quando vem, às vezes chega tarde. Pegando esses dois ganchos, tem uma frase que eu adoro, que é aquela, né? Who watch the watchman, né? Então, quem vigia os vigilantes. E quando a gente está falando aqui de representação, essa pergunta seria quase assim, tá, quem representa os não representados? Assim? Porque a gente falou aqui, poxa, então eu tenho a segurança pública, então se organizando em grupos como o Centauro, eu tenho os sindicatos organizando os trabalhadores. E aí, quem representa a vítima? Aí, Tiago, eu estou contando essa história para chegar num outro ponto. Aqui, as demandas da comunidade não são respeitadas. Porque se não existe segurança, a primeira demanda da sociedade é a segurança. E como ocorrem as escolhas de quem decide? Hoje a gente bota um coelho a puxar voto, porque tem o quociente eleitoral, esse coelho puxa um monte de voto para o partido, e lá aquele que foi melhor aquinhoado, mas com pouca representatividade eleitoral, termina sendo o que vai nos representar lá e não significa absolutamente nada para o propósito com o qual eu fui lá depositar o meu voto no candidato que eu achei que me representaria. Foi pegar um café. Então, nesta circunstância, é que eu digo que o sistema é viciado. Porque se nós botamos alguém com 200.000 votos numa determinada comunidade, num determinado estado, esses 200.000 votos completam uma cadeira, um quociente eleitoral, mas o restante serve para trazer alguém que absolutamente mereceria estar lá, porque não vai defender o que realmente a maioria da população gostaria que fosse defendido. Mas tu não acha, Ibis, que agora, até o Nenê colocou bem isso, com a questão de termos a cláusula de barreira, cláusula de barreira. Isso o sistema vai se não vai funcionar para esse partido. Porque o Cacareco, que foi eleito lá atrás, puxou 500.000 votos e com esses 500.000 votos ele bota 5 representantes com 10.000 votos, 12.000 votos, 15.000 votos. Mas o problema está no sistema ou em quem escolheu o Cacareco? Esse é o problema. Não é no sistema, é de novo o eleitor, a qualidade da decisão do voto. E o que falta para isso? Educação. O segundo pilar, é a educação. Exatamente. Que é o segundo pilar. E eu acho que mais importante ainda, quando o Ibis e o Nenê, lá no início, é a formação de quadros. Que não é uma educação
como na década passada, no final dos anos 90, se dizia muito, não é uma educação meramente de qualificação profissional, não é formar apertador de parafuso. Não é a formação acadêmica. É formar cidadãos. É formar pessoas conscientes, capazes de decidir com qualidade o nosso destino. Não, e eu acho ainda mais do que isso, tu chegasse num determinado momento aqui na nossa conversa, bate-papo, que, diga-se passagem, é excelente na possibilidade de nós refletirmos, que nós não encontramos, como tu bem colocaste também, esse tipo e essa oportunidade de tempo para a gente poder expor aprofundar e levar. Então, essas observações que o Coronel Ibis traz, que está fazendo um trabalho também em todo o Estado, essa mesmo, até claro, mais objetivamente, com mais público específico para isso, mas está procurando levar uma mensagem de união da instituição, da família brigadiana, em prol de uma perspectiva consciente de avaliação de um cenário e poder, como nós vamos jogar o jogo nesse tabuleiro, porque na realidade esse é um processo também de estratégia, ou seja, existe um cenário que nós temos que, bom, como é que nós avançamos nesse cenário? Se o cenário tem essas portas fechadas, bom, mas tem essas portas abertas. Como é que nós vamos entrar nesse cenário? Foi feito um estudo, o Coronel Ibis, um grupo de pessoas, bom, vamos trabalhar dessa maneira, curto prazo, médio prazo e longo prazo, e vamos chegar lá, atingir esses objetivos com toda certeza, porque o trabalho é nesse sentido. Mas enquanto sociedade, Nenê, eu acho que tu colocaste a importância, e aí eu vejo de novo a importância do partido político, ou seja, a transversalidade e a permeabilidade do partido político dentro da sociedade. Por isso que nós precisamos ter... Que representa mais do que uma ideia. Não, e nós temos que ter representantes dentro dos partidos, pessoas sérias, que sejam confiáveis, porque senão acaba... o que as pessoas têm? Eu até tinha pensado hoje de manhã falar para a Ana Lúcia, dizer assim, minha esposa dizia assim, bom, por que as pessoas têm medo da política? Por que as pessoas têm aversão à política? Tu trabalha há quanto tempo já na política? E quantas vezes tu já ouviu falar isso? Eu não quero saber de política. Dentro de casa, no churrasco de domingo. Não, tu olha para a tua tia que tu não vê há muito tempo, ele te olha, e aí, Nenê, o que tu está fazendo? Eu digo, tia, eu tô lá na política. Ela fica te olhando assim, meu filho, como é que tu te meteu com essa gente? Não, aconteceu com a tua vida. Não, e não precisa ser a tia que não te conhece. O que tu fez na tua vida? Não, era tão bom. Viu, Nenê? Não precisa ser a tia que não te conhece. Pode ser a tia que te conhece há bastante tempo. Ou seja, como é que nós vamos ter consciência, nós vamos ter amadurecimento, nós vamos ter credibilidade se nós acabamos tendo em todos os partidos, não vamos entrar em A ou B, que não tem uma possibilidade de apresentar... É um ambiente não convidativo. Não, e não apresentam nominatas fortes, nominatas de representação plural. O partido tem que ser uma ferramenta da democracia e não uma ferramenta de voto. Não. E esse pluralismo, Nenê, que eu acho que é importante, e como eu digo, pluralismo de ideias e pluralismo de pessoas, ideias... porque ele é meio, ele não pode ser fim. Não, e toda vez que tu pensa que a ferramenta é o fim, eu sempre uso falamos sobre isso com o Luiz Henrique sobre armamento. Podcast sobre armamento, eu dizia assim, as pessoas tanto fazem, a arma é a responsabilidade da criminalidade e da violência. Os japoneses, quando eu fiz o curso lá, quando eu ia lá na Academia Nacional da Polícia sobre investigação criminal, eles me perguntaram quando eles viram a tomada do Morro do Alemão. Daí olharam aquilo ali e abriram os olhos. E depois no final do curso perguntaram, mas o problema da violência e criminalidade no Brasil é por causa da liberalização de armas? E eu disse para eles, não. Mas não é liberado. A arma favorece. A arma favorece. Agora, se eu quero matar, eu mato com veneno, eu mato com as mãos, eu mato com a arma. Nós tivemos um candidato a presidente da República que foi atingido por uma faca, arma branca. Hoje, lá no Japão, eu diria para eles, o ex-primeiro-ministro japonês foi assassinado com uma arma artesanal. Ou seja, nós temos que mudar a vontade, a concepção cultural. Isso é um processo cultural. E por isso, Nenê também tem experiência na área de educação, o Coronel Ibis também, dessa mesma maneira. Nós também atuamos na parte de formação de quadros, aí, de qualificação de adultos, né, de profissionais. A gente, para trabalhar isso, nós temos que fazer um trabalho de conscientização muito forte. E por isso que a importância, de novo, de nós termos segmentos e grupos de pessoas que trabalhem o micro, ou seja, tem que trabalhar o micro, tem que levar isso num processo de onda para chegar a constituir uma representação forte dentro com diretrizes bastante fortes, bastante estabelecidas, e que a gente possa fazer isso dentro das câmaras
nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal. Nós sempre dizemos, e o Coronel Ibis também usa nas palestras que ele faz, que a manifestação, por exemplo, na Praça da Matriz, na frente da Assembleia, ela é útil, mas ela não é resolutiva. Ela não consegue fazer a alteração que nós queremos, que dirá uma movimentação em Brasília. Nossos anseios, nossos desejos aqui não vão ter eco se nós não tivermos pessoas lá em Brasília que estejam sentadas levando essa mensagem de transformação, essa mensagem de melhoria da qualidade de vida da sociedade, porque é isso que nós precisamos. Deixa eu voltar só fechando aqui o meu raciocínio nesse caso aqui. Hoje nós estamos enfrentando, e nós temos também muitos conhecidos ali no Chile, que eles estão num processo de revisão constitucional, até constitucional, com plebiscito sendo estabelecido, e eles estão com um processo, ao mesmo tempo, de questionamento, porque muitas pessoas não foram votar. Muitas pessoas não foram se posicionar. Muitas pessoas não disseram assim, eu não quero isso, Tiago, que tu disseram, eu não quero isso. E o que aconteceu? O não quero está lá. O não quero estabelecer um processo, aspas, democrático, de estabelecer uma nova Constituição, constituinte estabelecido. E dentro da Constituição tem coisas que não são boas para a sociedade. Só que aqueles que não querem, hoje, e o que nós fazemos? Se omitiram antes e nós agora tivemos, e tu acompanha a estatística também dessa área, para deputado federal em 2018 foram mais de 1.500.000 pessoas não votaram em branco ou anularam seu voto. O senhor que está fazendo a matemática, né, Coronel, da família brigando, 1.500.000, quantas pessoas boas nós poderíamos colocar na representação? Quantas pessoas poderiam estar fazendo uma nova política? A política séria que É fácil a conta, 200.000 votos é o coeficiente eleitoral. Mas eu ia voltar nessa provocação de novo. Então, assim, o centro ele é silencioso, né? Então, assim, os extremos sempre fazem mais barulho porque eles têm um ímpeto maior dentro disso. Mas o centro normalmente é maior do que os extremos. E aí eu volto na provocação de quem representa os não representados. Então, aquele que não se organizou, aquele que não fez o sindicato, essa é a tua pergunta, Thiago, que é a grande maioria. E que, no caso aqui de segurança pública, é a vítima. Então, quem representa a vítima? Essa é a tua pergunta até nós tratamos assim alguns temas em outros dias, e eu estava pensando e o que nós vemos ali, de novo. Nós estávamos falando sobre a questão falei antes aqui, o furto do celular, que é o básico, o furto da carteira, básico, ou seja, sem ameaça e sem violência. Nós nem sabemos quando verificamos, já fomos furtados. O que nós verificamos em termos máximo de pena? Bom, se for qualificado, talvez 6 anos, 8 anos. Daí tu faz toda essa pessoa, a tendência dentro do Estado do direito penal mínimo é a de liberalização dessa pessoa. A mensagem, muitas vezes, é que a pessoa poderá até ter o toque de dizer assim, não, eu vou deixar de cometer delito. O senhor está lá em Segurapura, lá a multa já aplicada, o senhor não vai cometer o delito porque o senhor sabe que está controlado. Tá? Há uma gestão pública sobre seu ato. Aqui nós estamos buscando, com o Estado penal mínimo, muitas vezes, a possibilidade de assim, vamos buscar reeducação, ressocialização e diminuição do crime. Daqui a pouco nós temos teorias, isso não são teorias, são projetos de lei do furto, da insignificância do valor, da possibilidade de nós aplicarmos benefícios para a pessoa não ter execução penal num regime de reclusão ou fechado, não só por furto, para qualquer outra... O que a gente está dizendo é o ladrão de celular não ser punido. E aí essa mensagem que chega para quem? Chega para nós que somos vítimas. E qual é a representação que ela tem? Qual é a mensagem que chega para ela? Então, esse ponto é importante também, porque na realidade, muitas vezes o tema, conforme ele chega, conforme ele é aplicado à política, a gestão pública efetiva, ela tem um objetivo. Tem objetivos. Os gestores públicos, todos eles têm um objetivo muito claro. Mas há muitos interesses que muitas vezes conduzem a essa perspectiva. Bom, nós temos que ter uma liberalização porque nós temos com excesso de pessoas, sendo que o Brasil é campeão de pessoas presas. Bom, por que nós temos... Só fechando... Por que nós temos pessoas presas? Ao invés de nós tentarmos mudar essa situação, nós temos que mudar a consequência. Tá e é aquilo que eu te falei no outro dia. Nós vemos uma aeronave, Coronel Ibis, uma aeronave da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro entrando numa área conflagrada e sendo alvo de uma bateria antiaérea. Ao invés de nós questionarmos
a bateria antiaérea criminosa contra a polícia, nós questionamos por que a polícia está naquela área. Ou seja, qual é a mensagem que chega para mim, vítima? O crime compensa. E o nosso processo, e por isso nós temos que ter pessoas que vislumbrem o outro lado. Ou seja, o crime não compensa. O crime Ou não deveria acontecer. Coronel, vocês são muito mais especialistas do que eu, são treinados para pensar a segurança do ponto de vista repressivo, né, da atuação em campo. Preventivo também, né? E preventivo. Preventivo também. Eu, Muito mais preventivo do que repressivo. Eu como gestor público, eu sou treinado para tentar enxergar o todo, né? Todo o processo de sociedade e o processo de segurança, obviamente, está nisso. Me parece que as políticas públicas do último período, elas têm dado atenção, né, ao aparelhamento das instituições de segurança para que possam fazer o seu trabalho. Melhorou. Não é o ideal? Não é. Mas se nós vamos pegar há 2 décadas atrás, né, que o policial mal tinha um 38 para enfrentar a criminalidade, hoje o aparato avançou, tem inteligência, tem integração, né? Talvez não na medida necessária ainda, mas já há esse conceito na média dos gestores de que há necessidade de aparelhamento, de inteligência e de integração. Me parece que hoje os nossos gargalos, mas eu aprendi isso com os atores da segurança pública, se a gente só ficar atuando na repressão, a gente enxuga gelo, né? A gente não vai nunca conseguir ter uma solução. Aí me parece que hoje o passo que nós precisamos dar, o passo seguinte que nós precisamos dar nesse caminho do fortalecimento da segurança são nas 2 pontas, na prevenção e no sistema penitenciário. Né? Porque só acontece de estar se avaliando aliviar a pena de quem comete... Mas tu está esquecendo o judiciário, né, que é importantíssimo. E aí o senhor vai poder me corrigir pelo conhecimento muito mais amplo que o senhor tem. Mas do meu ponto de vista, nessas 2 pontas específicas, me parece que até no judiciário há uma consequência de avaliar, reduzir as penas para furtos, para crimes de menor intensidade, porque colocar na cadeia não está adiantando. Né? Acho que o conceito menos técnico seria esse. Colocar na cadeia não está adiantando, porque lá dentro virou escritório do crime, o Estado não consegue atuar lá dentro, enfim. Me parece que é isso que nós temos que atacar. O presídio, a reclusão, ela tem que ter a mão forte do Estado e tem que ter para quem quer, para quem comete, não tem que penalizar menos e não colocar em reclusão quem comete crime de menor intensidade. Tem que colocar e lá dentro a pessoa tem a possibilidade de se recuperar. Tem a possibilidade de avançar, enquanto estiver recluso, o Estado dar a ela ferramentas para que quando ela saia, ela não precise, se ela cometeu precisava muito, por um ato impensado, ela tem que sair de lá com ferramentas para que não faça mais isso. E não virar um profissional do crime, como é o que acontece hoje. E para finalizar, no campo da prevenção, me parece que o caminho tem que ser a proteção das nossas crianças. O tempo maior do contraturno escolar. Né? A possibilidade de que as crianças e adolescentes possam estar todos referenciados na escola, e hoje a gente tem não é total, mas a gente tem uma boa cobertura, né? E temos condições de... hoje, se eu não me engano, são 84% ou 86% das crianças em idade escolar estão matriculadas no Rio Grande do Sul. Isso é muita gente, isso é muito bom. Né? Essas 86% das crianças poderiam estar num contraturno escolar. Né? E tem ferramenta para isso, Coronel. Falta recurso. Eu cheguei a fazer no plano de governo do governador Eduardo e do Ranolfo, o delegado Ranolfo me convidou para ajudar na construção desse plano. E a gente chegou a fazer uma conta em 2018, com 800 milhões de reais ano, tu consegue colocar todas as crianças matriculadas em escola pública estadual no contraturno escolar, com instituições conveniadas, usando o modelo de Porto Alegre, de contraturno. E da onde esse recurso poderia vir? Né? Das leis de isenção. Do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a isenção de imposto de renda, do Fundo Estadual de Proteção da Criança e do Adolescente, com isenção de ICMS, das leis de incentivo à cultura na área da cultura, das leis de incentivo ao esporte na área do esporte. Essas ferramentas, a transferência dos impostos que hoje vão para Brasília, né, direcionados pelas instituições, pelas empresas e pessoas para esses projetos, poderiam financiar essas políticas. Eu acho 2 coisas, Nenê, que são importantes. Primeiro,
Na nossa formação de oficiais de polícia, da Brigada Militar, que na realidade é uma formação de alta qualificação, a gente tem condições de avaliar esse todo. Que tu colocaste ali que, como gestor público, normalmente a gente faz, nós atuamos também tanto na gestão pública estadual e municipal, fora da atividade da Brigada Militar, mas a nossa formação ela nos permite essa visão, porque quando nós vamos planejar o policiamento, o Coronel Ibis esteve planejando policiamento em área de fronteira, tem planejamento de policiamento em área, por exemplo, aqui na região metropolitana, dos Sinos, que é uma região de alto impacto da criminalidade e da violência, a gente tem que avaliar o todo. Ou seja, nós não podemos só pensar nas questões da nossa preparação do nosso policial, que tem que ser um policial de multitarefa. Ele tem que atender desde um parto, atender um homicídio, ele tem que ter capacidade de gerenciamento de uma situação de alto risco, a uma situação de atendimento de uma pessoa que está com um problema do seu pet. Então, ele tem que estar muito bem preparado, com uma alta motivação e principalmente estar disponível em entregar a vida dele para a sociedade. Então, precisa ter uma visão global. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante tu colocar, que é a prevenção à repressão qualificada. E aí, nesse meio, a polícia tem que atuar e tem que atuar muito bem. Não é de hoje, mas o atual governo tem trabalhado em 3 pilares: integração, investimento e inteligência, e que, na realidade, isso, lá no manual do Coronel Iponema, lá no destacamento policial, lá da década de 50, ele já dizia que nós temos que fazer isso. Atuação direta, que o Coronel Ibis falou aqui, um outro nome que veio no meio da década de 80, policiamento comunitário, que o japonês lá também trabalha, mas isso lá no manualzinho do Coronel Iponema de 55, ele já dizia: polícia tem que estar atuando com a comunidade, fazendo trabalhos de polícia e integrados com as forças que vão fazer o trabalho. Mas da prevenção à repressão qualificada, a polícia tem que atender e cumprir essas tarefas, e tem cumprido isso de uma maneira que a gente tem que dizer assim, de alto valor, com os recursos que tem. É verdade. Hoje nós temos 17 mil policiais militares. 17 mil para 500 municípios. Nós temos 5 mil policiais civis para 500 municípios. Não dá 500, dá 497, mas para 500. Nós temos só homicídio e latrocínio no primeiro semestre, foram quase 1.000. Daí a matemática, se a gente dividir, nós vamos ter 5 policiais, de coronel a delegado, de investigador a soldado, para investigar cada homicídio. É quase impossível esse processo. Nós chegamos, como tu bem colocaste, nos últimos anos, as políticas públicas foram favoráveis, né? E conseguimos voltar a incluir policiais militares, voltar a incluir alunos capitães, mudamos o plano de carreira para um outro processo, para qualificar mais a instituição policial, avançamos em alguns aspectos, mas ainda... avançamos muito pouco, Coronel, né? Mesmo que Singapura tenha usado o Câmara de Porto Alegre, tem um trabalho muito bom. Nós acompanhamos também, preparamos também, junto com os nossos secretários anteriores, auxiliamos nesse processo de construção do cercamento eletrônico do Porto Alegre Seguro, mas polícia ainda se faz com pessoas, com gente. Porque a câmera pode mostrar o fato delituoso. Se nós não tivermos como acionar, e o coronel diz 15 minutos para atender uma ocorrência, não pode. Nós precisamos ter mais policiais para fazer isso. Nós temos que ter gente que vá lá e porque prenda. São situações diferentes. E conduza ao correto. São situações diferentes aqui, mesmo que se tenha um sistema de câmeras que nos permita observar e encaminhar, aqui nós dependemos da demanda do cidadão para fazer. E lá não, lá a observação é direta e não precisa nem demandar. A observação foi feita, já está a resposta dada. Mas aí Aqui não. O que acontece? Aqui nós não valorizamos segurança pública. Os que trabalham na segurança pública, os agentes da segurança pública, aqui não são valorizados, são subvalorizados. A discussão de fé pública foi diluída. E o principal disso, que não é observado, é que aqui, muito mais que em alguns outros lugares, o agente de segurança pública entra com a vida. Não é só com o seu conhecimento, com a facilidade de atender um determinado tipo de ocorrência, ele entra com a vida. Porque muitas vezes perdem a vida atendendo uma ocorrência. E a vida não tem preço. Coronel Ibis, e isso não é observado.
Só que o Nenê falou uma coisa importante, o senhor também comentou e não ficou. A legislação é que dá esse suporte. Legislação jurídico Sim. e de integridade própria. E a questão da educação, já que tu está apoiando um dos candidatos ao nosso governo, no plano de governo, Nenê, quando nós falamos em educação, nós falamos em estrutura física. Nós falamos em contraturno, metodologia e processo. Mas nós falamos em integração, inteligência e investimento para a política. Mas a valorização dos servidores é importante. Ou seja, e aí entra a representação, aí entra a questão política. O que o professor precisa? Nós tivemos agora, se não fossem os professores médicos e segurança, nós teríamos parado muito piores na pandemia. E eles mantiveram, o servidor público manteve o Estado frente à pandemia e frente às consequências da guerra da Ucrânia e da Rússia. Bom, o que chega lá para o nosso professor? Qual é a visão do professor dentro dessa política? Que é outro também subvalorizado, né? Então, esse reconhecimento, ele precisa ser feito. Salário é base, não vou nem discutir, a questão de salarial é base. Isso não. Agora, como ele é valorizado e reconhecido. Por isso que aí a importância, de novo, da representação, do partido, do plano, tu está dizendo assim, do planejamento, que tu está levando, quando vai fazer um planejamento, assim, a gente leva as demandas daquela sociedade e daquela classe. E principalmente depois como é que isso se transforma em lei. Porto Alegre tem um avanço significativo que promessa de candidato tem que ser lei dentro da Câmara Municipal. Perfeito. Isso é importante, porque na realidade... O chamado plano Prometa. O Prometa. Isso é importantíssimo, porque daí todo Ou prometa. Sim, ou Sim. não prometa. Não prometa. Se tu não cumprir, tu vai ser responsabilizado. Então isso nós precisamos ter claro. E aí vem o papel do Legislativo de novo. Quem é que cobra do Executivo? Quem é que tem a obrigação de cobrar a gestão pública? Somos nós, futuros candidatos, né? Ou melhor, futuros parlamentares, que temos que cobrar do Executivo o não cumprimento das suas metas. E eu vou aproveitar aqui, dentro do Prometa, para me fechar no horário que eu prometi que eu ia fechar. Fazer que nem gordo agora, fazer assim... Vou fazer aqui, agora faça um ó, e a gente faz um beijo do gordo aqui. Gente, agradecer a todos vocês aí, obrigado, viu? E obrigado, Nenê, obrigado, Ibs, obrigado, pai aí, Coronel Marco. O papo foi ótimo, assim, dá para ficar aqui mais umas 6 horas aqui, porque tem muito assunto para conversar, mas obrigado pelo papo e no próximo Papo Seguro a gente se vê de novo. Valeu, gente. Muito obrigado, Tchau. Um abraço. Obrigado, Coronel Ibis. Obrigado pela oportunidade. Valeu.